para o próximo vestibular da Unicamp, nós temos esse cara aí, ó, Luiz Vaz de Camões. A Unicamp indicou como leitura obrigatória os Sonetos de Camões. Soneto é uma composição fixa, tem 14 versos, normalmente divididos em 2 quartetos e 2 tercetos. Essa divisão das estrofes pode mudar, mas são sempre 14 versos. O soneto clássico, o chamado soneto italiano, o modelo de Petrarca que Camões segue, ele tem sempre 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos, e são sempre versos decassílabos. Vamos falar um pouco aí sobre a leitura clássica, o estilo clássico. Bom, a gente considera um texto como sendo clássico quando ele tem algumas características bem definidas, como por exemplo, equilíbrio, objetividade, clareza e simplicidade. Isso significa que um texto clássico é muito fácil de entender. O conteúdo de um texto clássico é muito fácil de entender. O que foi? Não está acreditando? Já sei. Você deve estar pensando assim: como fácil de entender? Eu tentei ler os poemas de Camões e não entendi nada. De duas, uma. Ou esse professor está mentindo ou eu sou muito burro. Bom, eu não estou mentindo, mas calma. Você também não é burro. Eu falei que é fácil de entender o conteúdo, eu não falei que é fácil de ler um soneto. Agora piorou, né? É fácil de entender, mas é difícil de ler? É exatamente isso, gente. O que dificulta a leitura de um texto clássico são particularidades como a linguagem, a referência à mitologia e principalmente a estrutura sintática. Na busca da métrica e da rima perfeita, os autores cometem muitas inversões, muitos hipérbatos. E aí nós temos que seguir alguns passos para poder resolver esse problema. Basicamente são 3 passos. O primeiro deles é esse aí, ó. Colocar a sintaxe dos versos na ordem direta. O que é ordem direta? Basicamente isso, ó. Sujeito, verbo, complemento do verbo, os adjuntos, os advérbios. Fazendo isso, facilita muito a nossa leitura. Quer ver um exemplo? Ó? Observe esse exemplo aí. Ó. De vós me aparto, ó vida. Em tal mudança, sinto vivo da morte o sentimento. Não sei para que é ter contentamento, se mais há de perder. Quem mais alcança? Vejam agora, colocando na ordem direta como facilita a vida de vocês. Ó vida, eu me aparto de vós. Eu sinto em tal mudança o sentimento vivo da morte. Não sei para que serve ter contentamento, se quem mais alcança, mais há de perder, mais tem para perder. Não fica mais fácil de entender assim? É claro que você acaba destruindo, né, a beleza do texto, a métrica, a rima, mas pelo menos facilita a sua leitura. Esse seria então o primeiro passo. O segundo passo está aqui, ó. Buscar o sentido dos nomes que se referem à mitologia. Dentro da poesia clássica, dentro dos sonetos de Camões, existem muitas referências à mitologia, aos deuses mitológicos. E aí você tem que tentar entender o sentido dessas palavras que se referem a essa mitologia. Vamos ver um exemplo aí? Olha só. Cá onde o puro amor não tem valia, que a mãe que manda mais, tudo profana. Observem que amor e mãe estão com letra maiúscula. Isso geralmente indica que é uma personificação, ou seja, refere-se a um deus mitológico. Vejam, ó, amor refere-se a Cupido, o deus do amor. E mãe seria a mãe de Cupido, Vênus, deusa da sensualidade. Sabendo disso, fica mais fácil entender, né, o que ele quer dizer quando o amor puro não tem valor. Porque a mãe, deusa da sensualidade, tudo profana. Não fica mais fácil entender? E o terceiro passo seria esse aqui, ó, buscar o sentido dos vocábulos clássicos. Existem alguns vocábulos, algumas palavras que são típicas, né, da linguagem, né, do vocabulário da época. Por exemplo, dá uma olhada nesse exemplo aí, ó. Busque amor, novas artes, novo engenho para matar-me e novas esquivanças. Observem, ó, artes aqui tem o sentido de técnica. Busque o amor, né? Busque novas técnicas, novas artimanhas para matar-me e novas crueldades. Quando você consegue entender o sentido que tem no contexto essas expressões, fica mais fácil de entender o texto, não fica? Então,
A ideia é trabalharmos com os sonetos fazendo esse processo. Tá? Primeiro, tentando organizá-los na ordem direta da sintaxe, tá? Para facilitar a compreensão, explicando as referências mitológicas que aparecem e o vocabulário que porventura seja desconhecido. Além desses 3 passos, existem alguns outros quesitos que são necessários para podermos fazer uma boa leitura, uma boa interpretação de um soneto. Basicamente são esses aqui, ó. Primeiro, é necessário ter um mínimo de conhecimento da biografia do autor. Não existem muitas informações sobre Camões, ele morreu meio no anonimato. De qualquer maneira, as informações que temos são suficientes para entender algumas passagens citadas nos seus textos aí, passagens que se referem a períodos da sua vida, acontecimentos da sua vida aí. Depois, é preciso também ter informações da escola literária, do estilo de época. Você sabe muito bem que a leitura de um texto tem que estar relacionada com o seu contexto. São textos produzidos lá no Renascimento, lá no século XVI. Então nós temos que entender como que funcionava, qual era o comportamento, o pensamento, a ideologia dominante daquela época, o estilo literário daquela época, para poder entender melhor esses poemas também. Vamos falar um pouco sobre isso também. E finalmente, precisamos de informações sobre os temas mais comuns. Camões falou sobre muita coisa, praticamente sobre tudo. Mas existem alguns temas, alguns assuntos que são mais recorrentes, que aparecem com mais frequência na obra dele. E a gente vai procurar destacar esses temas, mostrando exemplos através dos sonetos selecionados. Ok? Esse vai ser o trabalho que nós vamos fazer em relação a essa obra indicada pela Unicamp. E mais, eu não sei se vocês se deram conta, mas não são todos os sonetos de Camões que estão indicados. Camões escreveu dezenas e dezenas de sonetos. A Unicamp selecionou apenas 20. Esses 20 sonetos aqui, ó. E nós, nessa aula, vamos ler todos eles. Alguns associando com as características, com os temas, e outros simplesmente fazendo uma leitura interpretativa mesmo. Todos os 20 poemas serão lidos e analisados nos próximos blocos, ok? Vamos nessa? Vamos estudar esses sonetos de Camões aí? Então eu te espero no próximo bloco. Até lá! Muito bem, nesse segundo bloco, nós vamos falar um pouco, como havíamos combinado, sobre a biografia de Camões. Como eu já tinha dito, não há muitas informações sobre Camões. Camões morreu como um ilustre desconhecido. Até mesmo a data de nascimento exata dele é uma incógnita. A data mais provável é 1524 ou 1525, mas não há certeza sobre isso. Já o ano da morte dele, esse sim, é 1580, é exatamente o ano em que acaba oficialmente o classicismo em Portugal. Temos informações de que ele teve estudos em Coimbra, principalmente do humanismo, do Renascimento. Isso explica essa vasta cultura que ele demonstra, sobre a cultura clássica, sobre a cultura humanista. Sabemos também que, provavelmente, Camões era de uma nobreza falida. Era muito comum naquela época nobres com dificuldades financeiras. E para esses nobres restava sempre o caminho militar. E Camões parece ter seguido isso. Então sabemos que ele prestou serviço militar na África, lá ele foi ferido, perdeu o olho direito e nunca mais achou. Essa piadinha é infame, eu sei, mas eu nunca resisto. Por isso que ele aparece sempre com aquela imagem do olho direito ou com tapa-olho ou fechado. Sabemos também que ele, enquanto ele viveu na corte, ele teve muitos namoros. Camões sempre foi um galanteador, usando do seu poder de sedução através da poesia. Ele sempre teve muitos casos amorosos. Isso acabou levando ele a algumas brigas. E uma dessas brigas na corte o levou à prisão e posteriormente ao desterro na Índia. Lá ele teria passado boa parte da sua vida e lá ele teria escrito, segundo se sabe, praticamente todo os Lusíadas, sua obra máxima aí. Sabe-se também que durante essa estadia lá ele teria sofrido um naufrágio e nesse naufrágio teria morrido a sua grande paixão, que é a Dinamene. Nós vamos falar sobre isso, depois analisando os poemas, e que depois voltou para Portugal, publicou os seus Lusíadas e acabou morrendo em completa miséria, sem ter o reconhecimento devido da sua obra aí.
Essas informações são poucas, mas são suficientes para a gente associar com alguns temas, alguns assuntos que aparecem em alguns dos seus sonetos mais adiante. Agora, vamos falar um pouco sobre o Renascimento em Portugal. Oficialmente, o Renascimento em Portugal começa em 1527, quando um poeta português chamado Sá de Miranda, retornando de uma viagem que fizera à Itália, a Itália é o berço do Renascimento, trouxe para Portugal o chamado doce estilo novo, ou simplesmente medida nova, que nada mais é que o verso decassílabo. Então, esse teria sido o marco inicial do Renascimento e, consequentemente, do estilo clássico. O estilo clássico é o estilo do Renascimento, vocês sabem disso, né? Renascimento é o renascer de toda a cultura, de toda a ideologia, de todo o pensamento e o processo de imitação da arte clássica. Daí, a arte renascentista ser chamada de arte clássica. Agora, dentro do classicismo, dentro da obra de Camões, existe uma parte dos seus sonetos que são classificados como clássicos e outros que são classificados como maneiristas. Entendam, o maneirismo não é exatamente um estilo literário, uma escola literária. É, na verdade, um estilo de transição. Então nós temos assim, ó, o estilo clássico é o estilo que segue os princípios da arte greco-latina, né? Então a perfeição, a estética, a clareza, o equilíbrio, a simplicidade, aqueles padrões, né, que nós conhecemos como arte clássica. E o maneirismo é um estilo de transição do classicismo para a próxima escola literária, que é o barroco. O maneirismo é marcado pelo desequilíbrio, pela contradição, pelos sentimentos exagerados, né, que criam esse desequilíbrio aí. Então foge um pouco ao padrão clássico. Na verdade, para você entender melhor, eu sempre mostro para os meus alunos que graficamente uma escola literária teria mais ou menos isso aqui, ó. Ela começa, vai crescendo, atinge um ponto culminante, predomina durante um certo tempo e depois começa a cair. E quando ela está caindo, outra escola já está subindo. No caso, a escola que vem depois do classicismo é o barroco. O maneirismo, veja, quando uma escola está terminando e a outra está começando, há um cruzamento, né, de estilos, há uma mistura de estilos. As características da escola anterior começam a se misturar com as características da escola que está nascendo, que está surgindo. O maneirismo seria justamente essa zona de confusão aqui, ó. Esse momento em que características clássicas misturam-se com características barrocas. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, agora já utilizando os sonetos que nós temos que estudar, de como que funciona, como que eu posso identificar quando um texto tem características predominantemente clássicas ou maneiristas. Vamos lá? Dá uma olhada no primeiro exemplo aí, exemplo clássico. Dá uma olhada no texto, ó. A fermosura desta fresca serra e a sombra dos verdes castanheiros, o manso caminhar destes ribeiros, onde toda tristeza se desterra. Aqui não há nem muita dificuldade, né, de compreensão, está quase que na ordem direta. Desterra significa não está ali, né, mandado embora. Normalmente seria um exílio, né, um banimento da própria pátria, porque isso desterrar aí. O rouco som do mar, a estranha terra, o esconder do sol pelos outeiros, o recolher dos gados derradeiros, né, dos últimos gados, das últimas reses ali, das nuvens pelo ar a branda guerra, enfim, tudo que a rara natureza com tanta variedade nos oferece, é uma forma da época, né, de oferece, e é importante porque aí mantém a métrica, né? Me está, se não te vejo, magoando. Observe que ele começa fazendo uma descrição, né, de uma paisagem bucólica, bela, harmônica, que parece passar uma ideia de felicidade, de alegria. E aí, no final da terceira estrofe, do primeiro terceto, ele diz, ó, tudo isso, todo o que a natureza oferece com tanta variedade, me magoa se eu não estou te vendo. Sem ti, tudo me enoja e me aborrece. Sem ti, perpetuamente estou passando nas maiores alegrias, a maior tristeza. Simples, não? Bem simplesinho. Aquela poesia bem bucólica, bem no estilo que a gente chama de clássico. Com simplicidade, com clareza, com objetividade. Não creio que alguém vá ter alguma dificuldade para entender um poema desses aí, certo?
Vamos dar uma olhada em mais um exemplo? Olha só esse aqui, ó. Está o lascivo e doce passarinho. Olha, o passarinho lascivo, sensual e doce está ordenando as penas com o biquinho. Ordenando, mexendo nas penas, como a gente vê os passarinhos às vezes, né, mexendo nas próprias penas. O verso sem medida, alegre bando, expedindo no rústico raminho. Ele está num ramo, né, cantando, expedindo versos alegres e brandos. O cruel caçador, que do caminho se vem calado e manso desviando, ou seja, vem sorrateiro, vem se escondendo, tentando surpreender o passarinho. Na pronta vista, a seta endireitando, caçador naquela época caçava com arco e flecha. Então, na pronta vista, a seta endireitando, quer dizer, mirando, né, frente ao olho, à vista. Lhe dá no estígio lago eterno ninho. Agora nós temos aqui a referência clássica que eu falei para vocês, da mitologia. Estígio lago, lago estígio seria o rio do inferno. Ou seja, simbolicamente, né, quando se diz que lhe dá um ninho no lago Estígios, seria lhe dá a morte. Tá? Então, o caçador mata o passarinho. Destarte, quer dizer, desta mesma forma, o coração que livre andava, posto que já de longe destinado, quer dizer, embora já estivesse destinado de há muito tempo, onde menos temia foi ferido. Quer dizer, quando menos esperava, onde menos temia, foi ferido. Porque o flecheiro cego me esperava para que me tomasse descuidado em vossos claros olhos escondido. Olha, o eu lírico nesse poema está fazendo uma comparação com o destino do passarinho e o destino dele. Assim como o passarinho foi acertado por uma flecha e recebeu a morte, ele diz que também foi flechado e recebeu a morte. Só que no caso dele não é a morte literal, é a morte de amor. Ele foi flechado pelo Cupido, que é o flecheiro cego. Aí você pergunta assim, mas como assim flecheiro cego? Não entendi, por que o Cupido é flecheiro cego? Cupido não é aquela criancinha com aquelas setinhas que atira, né, as suas flechas e aí faz as pessoas se apaixonar? Não sabia que ele era cego. Na verdade, ele não é cego. Mas os gregos, eles criavam os seus deuses para representar as emoções, né, o mundo, a natureza, de acordo com uma concepção racional. Então eles entendiam o seguinte, ó, o que é o amor? O amor é um sentimento inevitável, você não escolhe por quem se apaixonar, você é atingido pela flecha e se apaixona. É arteiro, é irresponsável, é frágil, é delicado, é manhoso. Então eles imaginaram assim, uma criança. Nada melhor para representar o Deus do amor do que uma criança. Mas e essa ideia de que você não escolhe por quem se apaixonar? Que o amor é cego? Para não fazer uma criança cega, eles colocaram a seguinte ideia. O Cupido, como uma criança arteira, quando ele vai atirar suas flechas, ele venda os olhos e atira aleatoriamente, fazendo com que, às vezes, pessoas totalmente diferentes venham a se apaixonar. Não é genial? A cultura clássica é maravilhosa, gente. Vamos ver agora um exemplo de poesia que nós podemos encaixar no chamado estilo maneirista. E dá só uma olhada nisso, gente. Esse poema é famosíssimo. Amor é um fogo que arde sem se ver. Não, não é do Renato Russo. Não, eu sei que você já ouviu isso no Legião Urbana, mas pode acreditar, o poema é de Camões. O Renato Russo musicou este poema. E ficou muito lindo, por sinal. Vamos dar uma olhada? Olha só isso aqui, ó. Acompanha aí. Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Desatinar é aquela dor tão forte que faz você perder o juízo. É um não querer mais que bem querer. É andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar. Cuidar aqui no sentido de acreditar. É um cuidar, é um acreditar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor
como o seu favor, a sua presença pode causar nos corações humanos amizade? Como pode causar amizade nos corações humanos se tão contrário a si é o mesmo amor? Aí você vai falar assim, professor, mas eu entendi. Não vejo nada de... Eu entendi mais esse do que aquele anterior lá do frecheiro cego. Esse é o problema. Geralmente, quando eu tento mostrar que isso aqui é um poema cheio de contradições, de exageros, de ambiguidades, os alunos falam, não, mas eu entendo. Sabe por que você entende? Porque você já amou. Só quem já passou por alguma situação de amor consegue entender esse poema. Porque se você for analisar racionalmente, friamente, olha só, amor é um fogo que arde sem se ver. Bom, se é um fogo, como que você não vê? É ferida que dói e não se sente. Peraí, como assim? Dói e não sente? Não é um paradoxo? Não é uma contradição? É um contentamento descontente. Peraí, mas se é um contentamento, como você é descontente ao mesmo tempo? Isso é absurdo. É dor que desatina, é uma dor tão forte que faz você perder o juízo sem doer. Mas é assim mesmo. Pior que é assim mesmo, né? É ferida que dói e não se sente. Porque é uma ferida gostosa. Camões diz isso em muitos poemas. É um contentamento descontente. Você está contente, mas ao mesmo tempo você está inseguro, está com medo, então tem aquele descontentamento junto. É dor que desatina, faz você perder o juízo. Mas não é uma dor física, não é uma dor mortal. É um não querer mais que bem querer. Como não querer mais que bem querer? Pior que é. Quando você ama, você quer, mas você não queria, porque o amor também te tira a liberdade, te prende, você sofre. É complicado. É um andar solitário por entre a gente. Já viu alguém apaixonado? É aquela pessoa que parece estar sempre fora do mundo real. No churrasco é aquele que fica lá no cantinho, solitário, no meio de todo mundo, ele se sente solitário, escutando sua musiquinha sertaneja, Leandro e Leonardo, desculpe, mas eu vou chorar. Não é lindo? É nunca contentar-se de contente. Nunca contentar-se de contente. Você está amando, você está contente, mas você quer mais, e mais, e mais. Meu Deus do céu. Segura, peão. É um cuidar que se ganha em se perder. Como assim? É acreditar que se ganha quando você está perdendo. Mas não é assim mesmo? Ou seja, quando você se apaixona, você tem aquela sensação assim, ganhei, venci. Quando na verdade você está perdendo. Você está perdendo a sua liberdade, você está perdendo a sua individualidade. Você tem mais a perder do que a ganhar. Mas você acredita que está ganhando. É querer estar preso por vontade. É querer estar preso por vontade. O amor é uma prisão. Agora, você não quer abandonar o amor, ou seja, você quer continuar preso. É servir a quem vence o vencedor. Quando você conquista a pessoa amada, você se sente o vencedor, mas a partir daí, você vai passar a servir essa pessoa amada. Você deveria passar a se chamar garçom dali para frente. Né? Luizinho, você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Lindo isso. É ter com quem nos mata a lealdade. O amor mata, gente, mata. Eu já falei, mata a sua individualidade, mata a sua vida, mata os seus amigos, né? Os seus modos, os seus hábitos, você muda completamente. Você vira outra pessoa. É ter com quem nos mata a lealdade. Agora vejam como o próprio Camões reconhece esse absurdo dessa contradição toda, das pessoas gostarem disso. E ele termina dizendo, mas como o seu favor pode causar amizade nos corações humanos? Se é tão contrário a si esse amor, se o amor é tão contrário a si mesmo, por que as pessoas vivem correndo atrás do amor? De qualquer maneira, gente, é um poema, é um soneto marcado por antíteses, paradoxos, contradições, sentimentos exagerados. E por isso mesmo nós temos que classificá-lo como maneirista e não como clássico. Não tem mais aquele equilíbrio, aquela clareza, aquela simplicidade que marca o estilo clássico. Ok? Conseguiram entender? Então, vamos para o próximo bloco, onde nós vamos começar a falar sobre os principais temas abordados na poesia de Camões aí. Até lá! Muito bem! O
principal tema, sem dúvida nenhuma, nos Sonetos de Camões é o amor. E o amor é visto, né, por Camões tanto no seu lado espiritual, né, o lado idealizado, o platonismo, quanto no seu lado material, no lado físico. Então, na verdade, os Sonetos de Camões são reflexões que ele faz sobre as contradições do amor. Tanto no aspecto, como eu falei, do sentimento, aquilo que é apenas sentimento, que não é físico, né, daí a gente relaciona com Platão, platonismo, como aquilo que é desejo físico. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de sonetos desses indicados pela Unicamp, que tem como tema principal o amor? Vamos lá? Olha o primeiro aí, ó. Transforma-se o amador na coisa amada. O amador, a pessoa que ama, se transforma na pessoa amada. Por virtude, por causa de muito imaginar, de muito pensar. Quer dizer, de tanto você ficar pensando, imaginando a pessoa amada, você acaba se transformando nela, assimilando essa pessoa no seu pensamento. Não tenho logo mais o que desejar. Logo, né, uma conclusão, não tenho mais o que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Ou seja, se o meu pensamento já está transformado nela, eu não preciso de mais nada. Eu já tenho o objeto desejado em mim. Se nela está a minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está ligada. Se a minha alma, se o meu pensamento já está transformado nela, o corpo não precisa mais nada. Observe que os dois quartetos aí, eles estão fazendo uma afirmação racional, chegando em uma conclusão que parece ser bastante lógica. Se eu já tenho no meu pensamento o objeto amado, eu posso me contentar com isso, eu não preciso de mais nada. Agora observem que a segunda parte do poema, os dois tercetos começam com a conjunção mas. Mas é uma conjunção adversativa, que vai introduzir uma ideia contrária à anterior. Olha só. Mas esta linda e pura semideia. Semideia seria uma semideusa, né? Porque esse objeto imaginado na nossa mente é quase uma deusa perfeita, né? A ideia de que não há defeitos naquilo que é apenas ideia, imaginação. Ninguém imagina defeitos na pessoa amada, você imagina apenas perfeições de acordo com o seu projeto de perfeição, aquilo que você considera perfeito. Então, mas esta linda e pura semideia, que como um acidente em seu sujeito, assim com a alma minha se conforma, como que eu entendo isso? Sujeito é o Criador, acidente é a criação. Então, quer dizer, essa ideia, essa imagem que eu tenho, ela se conforma com a minha alma, que a criou, a alma aqui no sentido do pensamento. Mas essa ideia, essa imaginação, está no pensamento como ideia. É apenas uma ideia. E o vivo e puro amor de que sou feito, como a matéria simples, busca a forma. Observem que a segunda parte do soneto contraria o que foi dito no início. No início ele diz assim, ó, é possível contentar-se apenas com o amor que a gente chama de platônico. O amor que é apenas ideia, que é apenas imaginação. Na segunda parte, contrariando isso, começando com o mas, ele diz, apesar de, pela lógica, eu poder contentar-me com a imagem da pessoa que já está em mim, a matéria, o corpo, o desejo físico não se contenta com isso e acaba buscando a forma, que é a concretização física, né, do amor. Aliás, gente, esse poema eu acho maravilhoso, porque na verdade ele condensa aquilo que é o amor mesmo, na prática. Todo amor começa platônico. Não estou falando de amor mesmo, tá? Não estou falando daquilo que acontece naquela balada, que você vai para a cama e no dia seguinte pergunta o nome da pessoa que está com você. Estou falando de amor mesmo. O amor normalmente começa no pensamento. Você começa, sem perceber, pensar muito na pessoa amada, né? Uma pessoa que você convive, e aí você vai idealizando essa pessoa, você vai criando, né, uma semideusa, né, um semideus em relação a essa pessoa. E durante um certo tempo, você se contenta, é prazeroso esse amor platônico, esse amor ideia. Mas a partir de um determinado momento, a matéria, o corpo começa a querer concretizar. Você não quer mais ficar apenas no pensamento. Você quer tocar, você quer beijar, agarrar, puxar no cabelo, jogar no chão, chamar de lagartixa. Você sabe do que eu estou falando, né?
Não é assim. O amor não começa assim. Ele tem sempre esses dois estágios. Então é um poema que traz uma argumentação muito clara, muito lógica sobre o processo pelo qual se forma o amor. Vamos ver mais um? Falando do amor ainda? Vejam esse poema aí. Pede o desejo, dama, que vos veja. Aí você vai falar, professor, esse mesmo, eu não entendi nada desse poema. Nada. Esse não dá para entender. Calma, muita calma nessa hora. Presta atenção no texto e vamos tentar entendê-lo, né? Usando aquilo que eu falei. Então, colocar na ordem direta, entender o vocabulário, entender as referências mitológicas, associar com a biografia, com o estilo de época, e a gente vai chegar a uma compreensão sim. Vamos lá? Então vamos lá, presta atenção no texto aí. Pede-me o desejo, dama, que vos veja. Não entende o que pede. Está enganado. É este amor tão fino e tão delgado, tão delicado, que quem o tem não sabe o que deseja. Então, nessa primeira estrofe, ele diz que o desejo pede a ele, é o lírico, que veja a sua dama. Mas ele diz que o desejo está enganado, porque esse amor é tão fino, é tão delicado, que não sabe o que deseja. Aí ele continua. Não há coisa a qual natural seja que não queira perpétuo o seu estado. Não existe nada que, sendo natural, não queira se perpetuar no seu estado. Não quer logo o desejo, o desejado. Sendo assim, logo, o desejo não quer o desejado. Porque, para que não falte nunca o que sobeja. Ou seja, o desejo, na verdade, não quer atingir o desejado para que se mantenha sempre desejando. Nós temos aqui, novamente, aquela ideia do amor platônico, do amor-ideia, que se contenta apenas com o sentimento. Só que os tercetos começam com uma conjunção adversativa, um mas, que introduz uma ideia contrária. Olha só, mas este puro afeito em mim se dana, mas esta ideia pura em mim se acaba, que, como a grave pedra tem por arte o centro desejar da natureza, grave pedra aqui pode ser entendido como ciência, filosofia. Então, assim como a ciência tem por arte desejar o centro da natureza, assim, dessa forma, o pensamento, pela parte que vai tomar de mim terrena e humana, por aquilo que é terreno, que é humano, que é material em mim, foi, senhora, pedir esta baixeza. Observe que ele entende que satisfazer esse desejo, ver no sentido de tocar a amada, é uma baixeza. Está muito abaixo daquele amor idealizado, né? Daquele amor elevado que seria o sentimento. Então, novamente, nós temos aquela velha contradição entre o sentimento puro, idealizado, platônico, e o desejo físico, carnal. E aí, ficou um pouquinho mais claro para você? Eu espero que sim, mas você pode refazer essa leitura depois, rever, né, essa parte da aula, para ficar cada vez mais claro aí, ok? Vamos para mais um? Outro poeminha famoso de Camões aí, que tem relação a uma passagem bíblica, inclusive, tá? Vamos dar uma olhada nele? Olha só, 7 anos de pastor Jacob servia. Vamos lá, vamos dar uma olhada nesse texto aí. Este soneto foi inspirado numa passagem bíblica, que diz que Jacó, apaixonado por Raquel, se propôs a servir Labão, pai da Raquel, por 7 anos para tê-la como esposa. Após decorridos 7 anos, o pai de Raquel, Labão, resolveu dar-lhe Lia, que era a filha mais velha. E então Jacó se propôs a servir mais 7 anos para ter a sua amada Raquel. Vejam o poema. 7 anos de pastor, 7 anos como pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia o pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava os dias na esperança de um só dia, contentando-se com vê-la. Porém, o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia.
Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora, como se a não tivera merecida, começa a de servir outros 7 anos, dizendo, mais servira se não fora para tão longo amor, tão curta vida. E aí, gostou? Bonito, né? Essa parte final aí é maravilhosa. Né? Você não abre mão do seu amor, você está disposto a fazer tudo de novo para atingir o objeto amado. Isso é Camões. Vamos lá, mais um aí, gente, mais um. Esse aqui também. Muitos alunos falam para mim, professor, esse poema eu não entendi nada, é difícil, não sei o quê, não sei o quê. Vamos lá, mesma coisa. Presta atenção, né? Vamos ler com calma, vamos tentar entender, seguindo aqueles 3 passos ali. Tá? Vamos lá, vencida está de amor o meu pensamento. Presta atenção no texto e vamos fazer a leitura aí. Vencido está de amor meu pensamento. O meu pensamento está vencido de amor. O mais que pode vencer da vida, da maneira mais intensa que a vida pode ser vencida, sujeita a vos servir, instituída oferecendo a tudo o vosso intento. Então, determinada a vos servir e oferecendo tudo ao vosso desígnio, ao vosso propósito. Contente deste bem, louva o momento. Quer dizer, contente dessa situação de estar vencido de amor, louva o momento ou a hora em que se viu tão bem perdida. 1000 vezes desejando tal ferida, outra vez renovar seu perdimento. Quer dizer, desejando renovar esse perdimento, estar perdido de amor. Desejando essa ferida de amor. Com essa pretensão, está segura a causa que me guia nesta empresa. Quer dizer, esse objetivo, essa causa que me guia, está segura com essa pretensão. Tão estranha, tão doce, honrosa e alta, mesmo sendo estranha, mas ao mesmo tempo que é estranha, é doce, honrosa, elevada. Jurando não seguir outra aventura, outro destino, outro objetivo, votando só por vós rara firmeza, ou ser no vosso amor achado em falta. No último terceto, o eu lírico confirma a sua determinação, né, de continuar firme, né, nesse amor e sentir falta caso ele desapareça. Ficou mais claro agora? Espero que sim. Vamos lá, mais um poeminha aí. Esse aqui também é bastante conhecido e novamente uma reflexão sobre as contradições do amor. Né? Dá uma olhada só. Busque amor, novas artes, novo engenho. Observe que amor está com letra maiúscula, é o Cupido. Então, que o Cupido busque novas técnicas, novas artimanhas para matar-me, para ferir-me, para matar-me. E novas esquivanças e novas crueldades, que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Observe que o eu lírico está desafiando o amor. Diz, o amor pode buscar novas técnicas, novas artimanhas, pode pensar em novas crueldades para me fazer sofrer, que não vai conseguir. Porque ele não pode me tirar o que eu não tenho. E o que ele não tem? Ele não tem esperança de ser feliz no amor. E se ele não tem esperança de ser feliz no amor, ele também não pode sofrer de amor. Não é lógico isso? Mas observe que já na segunda estrofe aqui, o eu lírico começa a duvidar um pouco dessa sua segurança. Olha o que ele diz, olhai de que esperanças me mantenho. Vejam, de que esperanças eu me mantenho. Vede que perigosas seguranças. Observem como as minhas seguranças são perigosas. Que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar, perdido lenho. Lenho é navio. Então ele se coloca na seguinte situação. Eu sou como um náufrago que estou num mar bravo, sem navio e desafio o mar. Não tenho medo, demonstro arrogância, né, desafiando o mar. Essa é a comparação que ele faz com o desafio que ele fez ao amor. Quer dizer, na verdade, é uma segurança frágil, perigosa. Ele, na verdade, está correndo um risco e ele sabe disso. E olha só, novamente, nós temos aquela estrutura, né, de começar os tercetos, a segunda parte do soneto aqui, com o mas, com a conjunção adversativa. Olha só. Mas, conquanto significa embora não pode haver desgosto. Onde esperança falta, quer dizer,
apesar de, pela lógica, não poder haver desgosto de amor se você não tem esperança de ser feliz no amor, lá me esconde, amor, um mal que mata e não se vê. Apesar disso, o amor me esconde lá um mal que mata e não se vê. Que dias há muito tempo, esse dias há significa que há muito tempo me tem posto na alma não sei que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Observe que ele mesmo não sabe o que está acontecendo, ele não consegue definir o que ele está sentindo, mas ele tem certeza que isso é causado pelo amor. Quer dizer, apesar de, pela lógica, o amor não poder atingi-lo, ainda assim o amor encontrou uma forma de atingi-lo, de fazê-lo sofrer. Novamente, uma reflexão profunda sobre o amor, né, feito pelo genial Camões aí. É claro que tem mais poemas que falam sobre o amor, mas por enquanto nós vamos ficar com esses aqui, tá? No próximo bloco a gente vai falar de outros temas que também aparecem na poesia de Camões. Até lá! Olá, estamos de volta. Um outro tema bastante comum na poesia de Camões é, na verdade, um tema comum na poesia clássica como um todo, né? E principalmente no Renascimento. É o que a gente chama de neoplatonismo. Novo, um novo platonismo, ou seja, uma retomada da concepção da filosofia platônica. Tá? Lembrando, segundo Platão, existem dois mundos. O mundo sensível, que é o mundo material, aquilo que nós tocamos, que nós vemos, que nós sentimos, e o mundo inteligível, que é o mundo das ideias. E na concepção de Platão, a perfeição só existe no mundo das ideias. O mundo sensível, o mundo material, ele é um mundo cheio de imperfeições. Como o homem busca sempre a perfeição, o homem almeja ascender, elevar-se ao mundo das ideias. Tá? Vamos ver um exemplo onde isso pode aparecer? Olha esse poema aqui também muito conhecido, né? Atribuído à morte da Dinamene, que a gente vai falar mais à frente aí. Olha só. Alma minha gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente. Repousa lá no céu eternamente e viva eu cá na terra sempre triste. Então observe que o eu lírico está se dirigindo a alguém que ele chama de alma minha gentil, que partiu. E que partiu cedo desta vida. Ela partiu descontente e muito cedo desta vida. Não é a vida que é descontente. A partida dela, de maneira muito prematura, é que é descontente. Repousa lá no céu eternamente e viveu cá na terra sempre triste. Observa esse contraste. Lá no céu é o mundo espiritual, o mundo das ideias. Aqui na terra é o mundo da matéria, o mundo sensível. Se lá no assento etéreo onde subiste, se lá no céu onde subiste, memória desta vida se consente, é possível se ter memória desta vida, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. Então ele pede, se é possível ainda onde você está no céu, lembrar da vida terrena, então não esqueça do amor que eu sentia por você e que você via nos meus olhos. E se vires que pode merecer-te alguma coisa, a dor que me ficou da mágoa, sem remédio de perder-te, então ele coloca uma condição. E se essa dor que eu estou sentindo, provocada pela mágoa de perder-te, pode merecer alguma coisa, algum pedido, então, ele coloca ali, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Então ele está pedindo, olha, se é possível uma dádiva em paga do sofrimento que eu estou tendo, se eu tenho direito a algum pedido, então peça a Deus que também me leve de cá para poder te ver. Que me leve também cedo para que eu possa te encontrar. Mas observem, gente, você vai falar assim, mas isso aí não é romântico, professor, não é aquela coisa dos poetas românticos, eu quero morrer, a vida não tem sentido, aquela coisa. Não. Observe que ele coloca uma condição. Ele não quer morrer para acabar com o sofrimento, pura e simplesmente. Ele diz, se com minha morte eu for encontrar-te, então eu quero morrer. Quer dizer, se eu merecer esse encontro, né, nesse mundo espiritual, né, que seria o mundo elevado, platônico, então eu quero ir. Existe uma condição, não é simplesmente eu quero morrer para acabar com o meu sofrimento. Entenderam a diferença?
E isso é um exemplo de neoplatonismo, porque faz claramente essa diferenciação entre o mundo material, o mundo em que o eu lírico ainda se encontra, né, o mundo dos vivos, e o mundo espiritual, né, o mundo em que a sua amada teria se elevado com a morte aí, ok? Vamos para mais um tema aí? Um outro tema muito comum também na poesia clássica de uma forma geral, e que aparece na poesia de Camões, é a mutabilidade das coisas. A consciência clássica racional de que o passar do tempo faz com que tudo esteja em constante mutação. Gente, o tempo acaba com tudo, transforma tudo. É que nós não temos o hábito de ter essa visão clássica. Quer ver? Ó? É muito comum você chegar para um amigo que está sofrendo e dizer para ele: calma, dá tempo ao tempo, isso passa. Mas você nunca vai chegar para um amigo que está feliz e dizer para ele: calma, dá tempo ao tempo, que essa alegria também passa. E, no entanto, gente, é isso que acontece. É que nós temos sempre uma visão romântica do mundo. Mas numa visão clássica, o tempo acaba com todos os males, mas o tempo acaba também com todas as alegrias. O passar do tempo transforma tudo, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, constantemente. Observem esse poema aqui, que é um clássico, né, dessa ideia do passar do tempo. Dá uma olhada no poema. Ó. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança. Continuamente nós vemos novidades que nem sempre correspondem à nossa esperança. Geralmente são diferentes do que nós esperávamos. Do mal ficam as mágoas na lembrança. E do bem, se houve algum bem, ficam as saudades. O tempo cobre o chão de manto verde, que já coberto foi de neve fria, o passar das estações. E em mim converte em choro o doce canto. O tempo converte em choro o canto doce. E afora este mudar-se cada dia, quer dizer, além dessa mudança de cada dia, outra mudança se faz de maior espanto, que não se muda já como soía. Soía aqui tem o sentido de costumava. Quer dizer, o maior espanto do poeta é que a própria mudança sofre mudança. As mudanças não ocorrem sempre iguais também. O processo de mudança também muda. Ou seja, realmente um poema, né, sobre essa consciência da mutabilidade das coisas, do passar do tempo. Ok? Vamos para mais um tema? Esse aqui, ó, também bastante comum na cultura clássica, na poesia clássica e em Camões. O desconcerto do mundo. A ausência de harmonia, a referência a um mundo caótico, errado, controverso em sua realidade. Sabe quando você observa o mundo e você fala assim, não, está tudo errado, está tudo caótico, né? Não é o que deveria ser? Então, isso é o que a gente chama de desconcerto, alguns chamam de desacerto do mundo. Vamos ver um exemplo? Olha este poema aqui. Esse poema também é considerado um pouco difícil, né? E ele depende um pouco do conhecimento biográfico para a gente buscar um entendimento. Dá uma olhada no texto aí, ó. Cá nesta Babilônia, donde mana. Vamos lá? Vamos ler o texto? Uma possível leitura deste poema deve levar em conta algumas notas biográficas de Camões. Ou seja, o exílio dele em Goa. Nesse sentido, Babilônia, que é uma referência bíblica, um lugar onde predominam a luxúria, os bens materiais, pode representar Goa, que foi o local de exílio do poeta. E Sião, que aparece lá no final, que também é uma referência bíblica a Jerusalém, aqui pode significar a pátria distante, a pátria portuguesa. Então, observe o poema. Ó. Cá nesta Babilônia, aqui nesta Babilônia, donde mana, onde nasce, matéria, quanto mal o mundo cria, quer dizer, matéria para todo o mal que o mundo cria, cá, onde o puro amor, onde o amor puro, Cupido, não tem valia, não tem valor, que a mãe que manda mais tudo profana, a mãe de Cupido, Vênus,
Que manda mais, deusa da sensualidade, tudo profana. Cá, onde o mal se afina e o bem se dana. Aqui, onde o mal se fortalece e o bem se acaba. E pode mais que a honra a tirania pode mais que a honra. Cá, onde a errada e cega monarquia cuida que em nome vão a desengana. Aqui, onde a monarquia age de forma errada e cega. Cá, neste labirinto, onde a nobreza com esforço e saber pedindo vão às portas da cobiça e da vileza. Essa nobreza pode ser uma referência ao próprio poeta, que, como já comentamos, provavelmente era de origem nobre, né? E que tem que se sujeitar, né, a pedir nas portas da cobiça, da vileza. Cá, neste escuro caos de confusão, neste caos escuro de confusão, cumprindo o curso estou da natureza. Vou levando a minha vida. Vê se me esquecerei de ti, Sião. Então ele termina dizendo que não vai se esquecer da pátria amada. Observe que o poema tem um recurso muito característico, que é a anáfora, a repetição do cá, né, que significa aqui, no início de vários versos, principalmente do início de todas as estrofes aí. Viram? Esse poema mostra, né, o poeta refletindo sobre o caos que é o seu mundo, né? No momento em que ele se encontra no desterro, no exílio, né, tudo parece caótico para ele. Por isso, o desacerto do mundo seria o tema dominante aí, ok? Vamos para mais um? Agora, nós temos um tema que é muito frequente na poesia de Camões e aparece em vários sonetos daqui. Presença de Dinamene. Segundo as principais biografias, Dinamene teria sido uma amante chinesa que teria morrido num naufrágio. E aí, a partir daí, passou também a ser um símbolo, né, da temática do amor e da morte, da ausência e da presença. Então aparece muito constantemente na poesia de Camões. Aquele poema, Alma Minha Gentil, que te partisse, que nós analisamos anteriormente, já se encaixa nessa ideia da Dinamene. Vamos ver mais um aqui? Olha só esse poema, ó. Quando de minhas mágoas a comprida imaginação os olhos me adormece, quando a imaginação comprida das minhas mágoas me adormece os olhos, em sonhos aquela alma me aparece em sonhos, que para mim foi sonho nesta vida. Lá, numa soidade onde estendida, esse soidade aqui quer dizer um lugar solitário, tá? Então lá, num lugar solitário, onde estendida a vista pelo campo desfalece, onde a vista estendida pelo campo acaba desfalecendo, de tão amplo que é esse campo. Corro para ela, e ela então parece que mais de mim se alonga compelida, forçada. Então, eu corro para ela e parece que ela foge, se alonga de mim, mas de uma forma forçada. Brado, grito. Não me fujais, sombra belina, sombra bondosa. Ela, os olhos em mim com um brando pejo, ela olhando para mim com pudor brando, com uma vergonha branda, como quem diz que já não pode ser, como quem se justifica, torna a fugir-me. E eu, gritando, Dina, antes que diga, Mene, alardo, me desespero, e vejo que nem um breve engano eu posso ter. Bonito, né? Ele falando, né, do sonho que ele tem com a amada, que já morreu, a Dinamene, e que quando ele tenta se aproximar dela, ela foge, porque ela já não faz mais parte desse mundo real, desse mundo material. Vamos para ver mais um aí? Esse aqui também, poema muito famoso, né, falando da Dinamene aí. Ah, minha Dinamene, assim deixaste quem não deixara nunca de querer-te? Ah, minha Dinamene, por que você deixou quem nunca poderia deixar de querer-te? Ah, ninfa minha. Ninfa aqui é uma referência à deusa, né? Então ele está chamando a Dinamene como se fosse sua deusa.
Já não posso ver-te tão azinha, tão depressa, tão rápido, esta vida desprezaste. Tão jovem, você teria morrido. Como já para sempre te apartaste de quem tão longe estava de perder-te? Ele vai fazendo perguntas, né? Como você pôde se afastar de mim se eu estava tão longe de pensar em perder-te, de imaginar em perder-te? Puderam estas ondas defender-te, que não visses quem tanto magoaste? Aqui você tem a referência biográfica, né? Dinamene teria morrido afogada. Então ele pergunta, ó, estas ondas puderam defender-te, esconder, né, o que estava acontecendo? Que você não visse a mágoa que me causou? Quer dizer, será que na hora de você estar se afogando, você não conseguiu ver o quanto me fazia sofrer, o quanto eu estava sofrendo? Nem falar-te somente a dura morte me deixou, que tão cedo o negro manto em teus olhos deitado consentiste. Ela morreu e ele não pôde falar com ela, né? Morreu ali no meio do naufrágio. E aí ele lamenta isso. Ó mar, ó céu, ó minha escura sorte, que pena sentirei que valha tanto, que ainda tenho por pouco viver triste. Então ele termina dizendo que viver triste ainda é um sofrimento pequeno para demonstrar toda a dor que ele sofre, que ele sente em não ter mais sua amada, em ter perdido a sua amada. Poema bonito também, né? Camões. Vamos ver mais um? Olha esse outro poema aí, ó. O céu, a terra, o vento sossegado, as ondas que se estendem pela areia, os peixes que no mar o sono enfreia. O sono contém, reprime, não deixa dormir. O noturno silêncio repousado. O pescador aônio que, deitado, onde com o vento a água se maneia, se movimenta, portanto na areia da praia, onde o pescador estaria deitado, chorando, o nome da amada em vão nomeia. Chorando, nomeia em vão o nome da amada, que não pode ser mais que nomeado. Ondas, dizia, antes que o amor me mate, torna-me a minha ninfa, que tão cedo me fizestes à morte estar sujeita. Então vejam, ondas, antes que o amor me mate, me devolva a minha ninfa que morreu tão cedo. Ninguém lhe fala. O mar de longe bate, move-se brandamente o arvoredo. Leva-lhe o vento a voz que ao vento deita. A voz que ele atira ao vento é levada por esse mesmo vento. Este poema pode ser também atribuído ao tema da Dinamene, a amada morta, né, no mar, e aqui o eu lírico se identifica com o pescador deitado na areia, sofrendo de amor e pedindo, né, que as ondas do mar lhe devolvam a sua ninfa, a sua amada. É um poema onde predomina, né, uma atmosfera de tristeza, de solidão, de sofrimento. Mais um poema expressando a dor, o sofrimento, né, em relação à perda da mulher amada. E assim nós terminamos essa parte, né, dos principais temas relacionados à poesia de Camões, aos sonetos de Camões. Daqui para frente, no próximo bloco, nós vamos fazer a leitura dos sonetos que ainda faltam, né? Nós já vimos vários sonetos, mas não vimos todos aqueles 20 que estão indicados como leitura obrigatória. Os que faltam, nós vamos fazer apenas a leitura agora. Apenas a leitura não, nós vamos fazer a leitura e a análise, né? Mostrando o método correto para fazer essa leitura aí, ok? Te espero no próximo bloco aí. Muito bem, nesse último bloco nós vamos então trabalhar com a leitura dos poemas que ainda estão faltando serem analisados, que não foram tratados agora, né? Nem no estilo clássico maneirista e nem nos principais temas ali. Vamos lá, vamos começar por esse poema aí, ó. Como quando do mar tempestuoso, o marinheiro, laço e trabalhado, laço significa cansado, de um naufrágio cruel já salvo a nado, só ouvir falar nele, no mar, o faz medroso. Observe que aqui ele está comparando com uma situação de um marinheiro que se salvou a nado de um mar tempestuoso e que agora, só de ouvir falar no mar, já sente medo. E jura, esse marinheiro jura, que em que o veja bonançoso, quer dizer, mesmo vendo o mar calmo, sossegado, o violento mar e sossegado não entre nele mais. Mas,
vai forçado pelo muito interesse cobiçoso. Como que você tem que entender essa segunda estrofe? Na verdade, você tem que entender assim, ó. Esse marinheiro jura que, mesmo vendo o mar violento, bonançoso, sossegado, ele não pretende entrar mais. Porém, forçado pelo interesse cobiçoso, pela cobiça interesseira, ele vai até o mar. Assim, senhora, eu, que da tormenta de vossa vista fujo, da tormenta do vosso olhar fujo, por salvar-me, para salvar-me, jurando de não mais em outra ver, não mais me encontrar em outra tormenta como essa, minha alma, que de vós nunca se ausenta, a minha alma, que nunca consegue se ausentar de vós, dá-me, por preço, ver-vos, faz tornar-me donde fugi, tão perto de perder-me. Então a comparação que ele faz é dele, eu lírico, com o marinheiro, que mesmo tendo medo do mar, não consegue resistir a ele. Assim, o eu lírico, que tem medo do olhar da sua senhora, também não consegue se afastar dela. Gostaram? Mais um poeminha de amor, né, do nosso ilustre Camões. Vamos ver mais um? De vós me aparto, ó vida, em tal mudança sinto vivo da morte o sentimento. Eu me aparto de vós, ó vida. Nessa mudança, eu sinto o sentimento vivo da morte. Não sei para que é ter contentamento, se mais há de perder, quem mais alcança. Eu não sei por que a gente tem contentamento, se quem mais alcança, mais tem a perder. Mas dou-vos esta firme segurança, que, posto que me mate o meu tormento, apesar que o meu tormento me mate, pelas águas do eterno esquecimento segura passará minha lembrança. Observem a contradição aqui, ó. Mesmo que o meu tormento me mate, eu vos asseguro que, através das águas do eterno esquecimento, a minha lembrança passará segura, ou seja, eu não me esquecerei. Antes, sem vós, meus olhos se entristeçam, eu prefiro que sem vós os meus olhos se entristeçam, que com qualquer coisa outra se contentem, do que se contentem com qualquer outra coisa. Antes os esqueçais que vos esqueçam. Prefiro antes que você esqueça meus olhos, que meus olhos vos esqueçam. Antes, nesta lembrança se atormentem, antes sofram com essa lembrança, que com o esquecimento desmereçam a glória que em sofrer tal pena sentem. Nesse último terceto, nós temos novamente aquela tradicional contradição do amor tão abordada por Camões. Antes, nesta lembrança, se atormentem os meus olhos, que com o esquecimento desmereçam o que? A glória que sentem em tal sofrer. Ou seja, é um sofrimento que ao mesmo tempo é uma glória. Esse sofrimento de amor é uma glória que ele, o eu lírico, não quer esquecer. Típico da contradição do amor, tantas vezes abordada aí por Camões. Bonito esse poema também, né? Você vê que o eu lírico se declarando que, embora a lembrança da mulher amada seja para ele um sentimento de morte, ele prefere viver com essa lembrança do que esquecê-la. É um sofrimento que ele gosta, é um sofrimento que faz bem para ele. Isso também é uma das contradições do amor que aparece muito na poesia de Camões. Vamos para mais um aí? Enquanto quis a fortuna que tivesse esperança de algum contentamento, fortuna aqui é destino, sorte. Então, enquanto o destino quis que eu tivesse esperança de algum contentamento, que eu tivesse esperança de ter alguma felicidade, o gosto de um suave pensamento me fez que seus efeitos escrevesse. Então, enquanto eu tinha a esperança de atingir algum contentamento, o gosto de um pensamento suave me fazia escrever os seus efeitos. Porém, temendo o amor que aviso desse minha escritura a algum juízo isento, porém, o amor temendo
que a minha escritura, que os meus versos dessem aviso a algum juízo isento, a alguém que não estivesse ainda dominado pelo amor. Escureceu-me o engenho com o tormento. O amor me escureceu o engenho, aqui tem o sentido de talento artístico, com o tormento, com a dor, para que os seus enganos não dissesse, para que eu não dissesse através dos meus versos o seu engano e assim alertasse algumas pessoas sobre esse possível tormento. Ó vós, que amor obriga a ser sujeito, ó vós, apaixonados, que estão obrigados pelo amor, a diversas vontades, a vontades diversas, diferentes. Quando lerdes num breve livro casos tão diversos, tão diferentes, verdades puras são, e não defeito. Aqui a ideia é, se você achar nos meus versos algum defeito, não são defeitos, são verdades. E sabei que, segundo o amor tiverdes, segundo o amor que você tiver, tereis o entendimento dos meus versos. Ou seja, aqueles que estiverem apaixonados, que tiverem algum amor, entenderão os meus versos de amor. Nesse poema, o eu lírico está falando como as pessoas, para entender o amor, têm que ter passado por alguma experiência de amor. Geralmente, o amor é uma coisa muito contraditória, né? Não dá para definir o amor com racionalidade, com objetividade. É preciso senti-lo. E aí, as pessoas que tiverem algum tipo de amor irão compreender essas palavras do eu lírico, esse sentimento do eu lírico aí. Vamos para mais um? Na ribeira do Eufrates, assentado, Eufrates é um rio do Oriente Médio. Então, sentado na ribeira do rio Eufrates, discorrendo me achei pela memória aquele breve bem, aquela glória que em ti, doce Sião, tinha passado. Sião aqui nós já vimos que geralmente é uma referência à pátria, né? Quando o eu lírico, o poeta Camões, estava no exílio. Então ele diz, quando ele estava sentado na beira do Eufrates, ele se achou pensando naqueles breves momentos, naquele breve bem, naquela glória que tinha passado em Portugal. Da causa de meus males, perguntado me foi. Quer dizer, alguém me perguntou qual a causa dos meus males. Como não cantas a história do teu passado bem e da vitória que sempre de teu mal has alcançado? Por que você não conta, você não canta em versos esse bem passado, a vitória que sempre alcançou sobre o seu mal? Não sabes que quem canta se lhe esquece o mal, ainda que grave e rigoroso? Então essa pessoa, teria perguntado para o poeta se ele não sabe que quem canta seus males espanta. Lembra desse ditado popular? Canta, pois, e não chores dessa sorte. Respondo com suspiros. Quando cresce a muita saudade, quando a saudade enorme cresce, o piedoso remédio é não cantar, senão a morte. Ou seja, o poeta se encontra numa saudade tão grande que o seu único remédio, a sua única vontade é cantar a morte, somente a morte, e não os bens passados, as vitórias passadas. Viram? Nesse poema o eu lírico está respondendo aos conselhos que lhe dão sobre como agir com um sofrimento de amor aí. Vamos para mais um? Esse é um dos sonetos mais dramáticos de Camões. É onde todo o seu sofrimento, a sua miséria parece aflorar num misto de revolta e desespero. Olha só, o dia em que eu nasci, moura e pereça, morra, desapareça. Não o queira jamais o tempo dar, não torne mais ao mundo, que esse dia nunca mais se repita. E se tornar, eclipse nesse passo o sol padeça. E se por acaso esse dia retornar, que o sol padeça num eclipse, que não tenha luz. Luz lhe falte, o sol se lhe escureça nesse dia. Mostre o mundo sinais de se acabar, nasçam-lhe monstros, sangue chova o ar, que o ar, o céu, chova
sangue. A mãe ao próprio filho não conheça nesse dia. As pessoas pasmadas de ignorantes, as lágrimas no rosto, a cor perdida, cuidem, acreditem que o mundo já se destruiu. Então, se esse dia se repetir, as pessoas ficarão assustadas, terão perdido a cor e irão acreditar que o mundo já se destruiu. Ó gente temerosa, não te espantes, que este dia deitou ao mundo a vida mais desgraçada que jamais se viu. No final ele diz que não é para as pessoas se preocuparem, que esse dia é assim porque deitou ao mundo, porque fez nascer a vida mais desgraçada que jamais se viu. Realmente um poema muito negativo, né? Em que toda a mágoa, todo o desespero, todo o sofrimento do poeta é condensado nestes versos desse soneto aí. Um soneto que fala um pouco sobre a desgraça, né, de uma vida sem amor, sem fortuna, sem felicidade, sem alegria, condenando o próprio dia em que ele teria nascido aí. Vamos lá. Aqui nós temos mais um soneto que pode ser encaixado na temática do passar do tempo, né, da mutabilidade das coisas. O tempo acaba o ano, o mês e a hora, a força, a arte, a mãe, a fortaleza. O tempo acaba a fama e a riqueza. O tempo, o mesmo tempo de si chora. Então aquela ideia, né, de que o tempo tem força para acabar com tudo, até consigo mesmo. Tempo busca e acaba o onde mora qualquer ingratidão, qualquer dureza, mas não pode acabar minha tristeza, enquanto não quiserdes vós, Senhora. Observem que nos primeiros versos ele diz que o tempo pode acabar com qualquer coisa, mas de repente ele coloca uma conjunção adversativa e diz: mas o tempo não pode acabar com a minha tristeza enquanto não quiserdes vós, Senhora. Só a Senhora, só a mulher que ele ama pode acabar com a tristeza dele. O tempo, o claro dia torna escuro, e o mais lido, mais alegre prazer em choro triste. O tempo, a tempestade em grande bonança. O tempo transforma a tempestade em grande bonança. Mas de abrandar o tempo, estou seguro. Mas eu estou seguro de conseguir abrandar o tempo. O peito de diamante onde consiste a pena e o prazer desta esperança. Então ele termina dizendo que o peito dele, onde consiste, onde persiste a pena, o sofrimento e o prazer desta esperança, deste amor um dia se realizar, tem o poder de abrandar o tempo. É um peito de diamante. Pensando na resistência, né? O tempo não consegue transformar esse sentimento. Somente a Senhora amada é que poderia transformar esse sentimento. Esse soneto retoma aquela ideia da mutabilidade das coisas, do passar do tempo, dizendo que o tempo acaba com tudo, transforma tudo, menos o sentimento dele. Ele diz que enquanto esse sentimento de diamante, ou seja, extremamente rígido, continuar no peito dele, o tempo será abrandado, o tempo não terá efeito aí. Bonito também, né? Coloca o amor, né, ou o sofrimento do amor como única coisa que é capaz de resistir e permanecer igual através do tempo aí. E esse foi o último soneto dos 20 indicados como leitura obrigatória da Unicamp. É claro, gente, que você não precisa ficar apenas com essa leitura que nós fizemos. Como já dizia João Cabral de Melo Neto, um poema lido uma única vez é um poema mal lido. Poesia foi feita para ser lida várias vezes. O soneto é curtinho, você não perde muito tempo lendo e relendo várias vezes. Agora, com essas informações, né, essas técnicas que eu passei, essa leitura prévia que eu fiz, você pode retomar esses sonetos e fazer uma releitura para aprofundar um pouco mais o seu conhecimento. E eu tenho certeza, você vai chegar na prova da Unicamp, onde certamente um poema desses estará lá, né? É um texto curto, provavelmente o soneto estará na questão e vai resolver sem grande dificuldade. Ok? Um abraço a todos e boa sorte no vestibular!